Olá a todos! Bem-vindos a mais um Historiando. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou a Misha e hoje nós daremos continuidade ao nosso mini curso sobre a origem do diabo e trataremos mais especificamente sobre Deus, esse grande arqui-inimigo de Satanás, ou Satanás é o arqui-inimigo de Deus. Enfim, de toda forma, nós trataremos sobre questões relativas ao monoteísmo hebraico, nós falaremos sobre a personalidade divina, discutiremos um pouco sobre os anjos, mas com uma figura controversa dentro desses anjos que é o exterminador, e sobre características que poderiam ser consideradas negativas sobre a personalidade divina. Então, se querem saber mais sobre o assunto, não saiam daí. Mas antes, não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal, assim vocês nos ajudam a crescer cada vez mais. E aí, bora lá? Ok, pessoal, veja só. O judaísmo e o cristianismo são joias polidas de pensamento que foram criados por rabinos e filósofos, clérigos e teólogos, durante séculos. Mas apesar de toda a diligência devota desses teólogos e da pilha alpina de tratados produzidos como guias, uma única verdade inquietante permanece. O Deus da Bíblia é um alvo móvel e continua impossível de definir. Embora os piedosos, com razão, racionalizem a natureza elusiva do Deus bíblico como mais uma evidência da grandeza de Deus, há algo mais. O Deus da Bíblia hebraica, Javé pelo nome, confunde e surpreende, repele e atrai. A Bíblia hebraica, ela usa muitas palavras diferentes para se referir a Deus. Os dois nomes mais comuns foram traduzidos para o português como Deus, obviamente, e Senhor. Deus é a nossa tradução da palavra hebraica Elohim. Essa palavra, Elohim, apresenta duas ambiguidades, Primeiro, a forma é gramaticalmente plural, isto é, a terminação IM de Elohim em substantivos em hebraico é análogo a um S final em um substantivo português. A palavra Deus em hebraico bíblico, portanto, pode significar deuses. A outra ambiguidade sobre a forma Elohim é que, visto que o hebraico bíblico não tem letras maiúsculas, os intérpretes bíblicos devem decidir, caso a caso, se traduzirão Elohim como Deus em minúsculo ou Deus em maiúsculo. Então, a única palavra hebraica Elohim pode significar Deus ou deuses em minúsculo ou Deus ou deuses em maiúsculo, As palavras iniciais dos 10 mandamentos ilustram muitas dessas ambiguidades, Na versão da Bíblia de Jerusalém, em Êxodo 20, versículos de 1 a 3, diz o seguinte: Deus pronunciou todas essas palavras dizendo: Eu sou o Javé teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Agora, vamos observar a mesma passagem sem traduzir os 3 exemplos de Elohim. Então ficaria assim: Elohim pronunciou todas essas palavras dizendo: Eu sou Javé, teu Elohim, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros Elohim diante de mim. Nestes versos, a única palavra Elohim é usada como um nome para Deus, E Deus, Elohim, falou, como um título ou epíteto, Teu Deus, Elohim,
e como uma forma plural, referindo-se a outros deuses que não a divindade bíblica, né? Então, outros deuses, Elohim. Então, não precisamos nos aventurar muito longe em nossa discussão. Estamos apenas falando sobre o nome da divindade para encontrar a complexidade do retrato bíblico de Deus, né? O outro nome mais comum para Deus na Bíblia hebraica é o tetragrama. O tetragrama é um termo grego que significa as 4 letras. Essas 4 letras em hebraico são sucessivamente Y, H, W e H. A palavra hebraica Yahvé é traduzida nas Bíblias em português como o Senhor. Embora eu faça um parênteses aqui para vocês, que na Bíblia de Jerusalém se mantém o termo Yahvé, ok? Muito cedo no curso do desenvolvimento do judaísmo, tornou-se um tabu pronunciar o nome divino, né? Embora estudiosos tenham, né, reconstruído sua pronúncia provável como Senhor, a prática comum entre os judeus era substituir para uma palavra completamente diferente. Então, como a frase meu Senhor em hebraico passa a ser transliterado em hebraico para Adonai. E aí, quando expressando diretamente a Deus, né, eles usam o termo Yahvé. Então, por exemplo, se sou eu apelando a Deus, eu falaria Adonai. Mas se fosse como se Deus estivesse falando, aí falaria Yahvé pronunciou essas palavras, só para exemplificar, para melhor entender isso, né? Agora vem aqui uma formação interessante aqui para vocês, né? Quando a gente faz esse tipo de análise, né? A palavra Jeová, já ouviram falar, né? Muito famoso os testemunhas de Jeová. A palavra Jeová é um nome comum no uso medieval para a divindade do Velho Testamento e é, na verdade, uma tradução errônea da grafia hebraica do tetragrama, feito por cristãos europeus que não entendiam essa forma codificada de grafia. Então, a forma Jeová representa uma vocalização direta das consoantes de Yahvé, que aqui a gente vai falar Javé para facilitar, né? Mas nunca houve uma divindade chamada Jeová na antiguidade. Havia uma divindade envolta em mistério, chamada Javé, cuja forma não tinha imagem, isso está em Êxodo, e cujo nome não foi anunciado. Em resumo, os 2 nomes mais comuns para Deus na Bíblia hebraica são Elohim e Javé. Elohim pode significar Deus ou deuses em maiúsculo ou minúsculo, dependendo do contexto, e Javé significa uma e apenas uma coisa. É o nome especial da divindade que fez uma aliança com o povo de Israel. Essa palavra Javé era considerada sagrada demais para ser pronunciada. Então, em vez disso, a palavra Adonai, meu Senhor, foi usada. Nas edições em português da Bíblia, a forma Javé é traduzida como o Senhor. Discutiremos o significado do nome Javé mais tarde. Por enquanto, é suficiente notar que nada, nem mesmo os nomes pelos quais nos referimos e nos dirigimos a essa divindade, é simples. O Deus da Bíblia hebraica é complicado, é inescrutável e é inconstante. E essa verdade era tão evidente para os antigos quanto para nós. Além disso, essa verdade pode ser um fator importante no nascimento de Satanás. Lembrem-se, por exemplo, de que é Javé, o artista frenético que cria todas as formas de vida nos primeiros 2 capítulos da Gênesis, apenas para destruir sua obra-prima, falha em uma inundação catastrófica, né? É Javé no conto de Êxodo que inflige um horror inimaginável aos egípcios nas formas de pragas mortais, mas depois separa o mar para que os israelitas, que são seus indiscutivelmente favorecidos, pelo menos nessa história, possam atravessar a calçada seca para poder escapar do exército do faraó. E não esqueçamos que é Javé quem dita a destruição ruinosa de Jerusalém e a punição exagerada do exílio.
Mas então, em uma reviravolta, o desprezo divino aparentemente, né, acabou, e aí oferece a esperança de restauração aos exilados desmoralizados, enquanto eles se preparam para retornar à terra prometida. Mas à medida que avançamos, vamos lembrar que estamos no reino da linguagem religiosa aqui, né? Então, antes de sermos varridos pelas transcrições de testemunhos conflitantes sobre Javé, que foram incluídos nos procedimentos do tribunal bíblico, devemos manter nossos rumos. É uma questão de fé religiosa se existe um Deus, se esse Deus é conhecido como Javé, se as escrituras de judeus e cristãos são reflexos precisos da realidade última, né? Nessa aula, eu falarei sobre as histórias bíblicas, mas sem uma pausa para fazer testes de realidade após cada relato, né, de uma maravilha ou massacre bíblico. Então, guiados por suas simpatias religiosas ou ceticismo, vocês terão que decidir por si mesmos quanto da Bíblia podem aceitar, o que vocês acreditam ou não. Não é minha função aqui sair pregando para ninguém, assim como não é minha função aqui sair destruindo a fé dos outros. Isso é por conta de vocês, né? Agora, aviso: os efeitos colaterais comuns do estudo bíblico incluem flashes visuais, remorso profundo e, a menos que esteja lendo os Cânticos de Salomão, diminuição da libido. Não me responsabilizo pelo que vocês fazem depois de assistirem a essa aula. Mas brincadeiras à parte, né? A marca registrada da fé judaica e cristã islâmica também, né? É que há um Deus, embora os cristãos tenham uma maneira engraçada de explicar isso, e o menor deslize na exposição dogmática pode fazer parecer que, na verdade, há 3 deuses, né? De muitas maneiras, o nascimento de Satanás está ligado direta ou indiretamente ao triunfo dessa ideia na religião bíblica. Referimos-nos, obviamente, ao triunfo do monoteísmo, porque havia competição envolvida, né? Javé nem sempre estava sozinho nos corações e nas mentes das pessoas, né? Mesmo os observadores casuais da religião podem compreender facilmente que a Bíblia é capaz de interpretações diversas e tem sido palco de intensas rivalidades denominacionais. Todas as várias comunidades humanas que juram pela Bíblia e, ao mesmo tempo, violenta e às vezes violentamente, discordam umas das outras, ilustram isso, né? Os proponentes de uma certa prática religiosa ou imperativo ético oferecem seu texto prova, né, das escrituras, enquanto seus oponentes oferecem outro. Por exemplo, e aqui vale-se um exemplo rápido, sem nos aprofundarmos, né? Batistas e metodistas podem, respectivamente, acusar uns aos outros de entender mal a verdade bíblica sobre o método do batismo, né? Ou seja, imersão versus aspersão. Enfim, o testemunho sobre o monoteísmo está entre os mais conflitantes da Bíblia hebraica. Por um lado, a religião bíblica é caracterizada por sua proclamação de que há um Deus. Por outro lado, existem, né, numerosas referências na Bíblia a outros deuses além do único. Os gênios religiosos hebreus, que conhecemos como profetas do 9º ao 6º século antes da Era Comum, aguçaram e aperfeiçoaram uma ideia atribuída primeiro a Moisés. Está em Deuteronômio 6, versículo 4, que diz: ouve, ó Israel, Javé, nosso Deus, é o único Javé. Essa é a primeira linha do Shema, a oração tão central para a prática do judaísmo quanto o Pai Nosso, né, a oração do Senhor, é para o cristianismo. De acordo com o profeta Amós, nós temos um caso difícil que ele fala no século VIII antes da Era Comum, né? Isso, inclusive, nós falamos, esse trechinho nós citamos na primeira aula, né? Amós vira e fala o seguinte: se acontece uma desgraça na cidade, não foi Javé quem agiu?
está no capítulo 3, versículo 6, no livro de Amós, né? Ou seja, os desastres municipais vieram em vários tamanhos. Doenças, secas, massacres de superpotências em busca de tributos. E o último é provavelmente o que Amós tinha em mente, né? O rugido do exército assírio, a espreita pelo crescente fértil, né, do Tigre ao Mediterrâneo sob os estandartes enfeitados com leões, chamou a atenção de Amós. O profeta ouviu algo que ninguém mais fez. Enquanto seus pares imaginavam que o avanço assírio era alimentado pela avareza territorial, Amós afirmava que Deus, Javé, e não a divindade assíria Assur, que estava por trás da opressão iminente de Israel. O exército assírio era apenas uma ferramenta de Deus, sabe? Seja para punir, para podar, não interessa, mas ele era uma ferramenta. Essa teologia austera, a fé profética nutrida nas altas terras de Israel, era seu próprio tipo de alta e solitária. Javé sozinho foi a fonte de todas as bênçãos e maldições, recompensas e punições. Um profeta, durante o exílio na Babilônia, 2 séculos depois, também afirmou que todos os eventos, sejam benéficos ou prejudiciais, estavam sob o controle de Javé. E vocês podem até observar aqui na citação, né? A teologia judaica e cristã predominantemente são herdeiras do insight profético de que o universo é, em última análise, um campo unificado, mas esses tipos de declarações claras sobre quem está no comando e onde termina a responsabilidade não são universais na Bíblia, né? As categorias de evidências mais prejudiciais para o próprio caso da Bíblia hebraica a favor do monoteísmo são duplas. Primeiro, a Bíblia contém uma infinidade de referências a outras divindades, além de Javé. Estes são os deuses e deusas rivais de povos vizinhos, cuja atração em Israel desperta a paixão de seu Deus zeloso, como Baal, Astarte, Moloque, cujos nomes se tornarão epítetos de Satanás no paraíso perdido, né? E vocês podem observar nas citações. E, além disso, há referências e alusões na Bíblia a seres divinos ou semidivinos entre a comitiva de Javé. Como escreve o estudioso bíblico Jack Miles, Deus tem uma vida social divina na Bíblia. Voltaremos a esses problemas, mas, resumidamente, os deuses e os anjos, para ambas as classes de seres, né, as divindades dos vizinhos de Israel e os anjos semidivinos, participarão no desenvolvimento da tradição satânica. Na verdade, os nomes dos concorrentes de Javé se tornarão nomes alternativos para o diabo após o período bíblico. Quanto aos anjos, eles serão divididos em classes, né? Bons e maus, celestiais e infernais, servindo como mensageiros, lacaios, agentes de seus respectivos reinos. Mas estamos nos adiantando um pouquinho aqui e devemos primeiro revisar o que a Bíblia tem a dizer sobre a natureza da personalidade divina. E Moisés obteve muitas das grandes linhas da Bíblia hebraica, né? Ai, um negocinho aqui me incomodando. Existe o Shema, né, conforme mencionado anteriormente, está em Deuteronômio, e há também a revelação do nome divino em Êxodo 3, versículos 13 a 15. Nessa história, aliás, é uma historinha bem legal, né? Moisés, ele relutou em deixar o pastoreio de cabras no deserto para poder voltar para o Egito e exigir que o faraó libertasse os hebreus da escravidão, né? E, além disso, Moisés nem tinha certeza, né, se os próprios hebreus iriam segui-lo, né? Aí Deus chega para Moisés e fala assim, então Moisés, volta lá para o Egito e tal, liberta o meu povo, faz ele voltar a me seguir. Aí Moisés olha para Deus e fala assim, oxe, e como é que eu vou fazer os hebreus me seguirem?
E aí, e se eles perguntarem assim para mim, oxe, qual é o nome desse Deus aí que você tá falando? Eu tenho que responder o quê? Aí Deus deu aquela resposta que diz tudo e não diz nada ao mesmo tempo, né? Deus disse assim a Moisés, eu sou aquele que é. Javé, e aí agora tem uma explicação, né? Blow mind para isso, né? Javé é uma forma na terceira pessoa da gramática e significa literalmente ele é, ou ele causa, ou ele cria. E apesar do fato de ser mais comum referir-se a esse Deus como grande, augusto, eu sou. Então, como mencionado anteriormente, sempre que você encontrar a forma o Senhor em uma edição da Bíblia, ela está traduzindo a palavra hebraica Javé, um termo que se tornou tabu de se pronunciar. Outro grande sucesso de Moisés é o texto em Êxodo também, né, 34, onde Deus revela a essência da personalidade divina. Na história que a precede, né, Moisés vira brother de Deus, né? Eles ganham ali uma intimidade especial, né? Porque, afinal de contas, Moisés estava ali com Deus durante 40 dias no Monte Sinai, né? Recebendo todos os 603 mandamentos da lei escrita. E devia ser um trabalho meio chato, né? Você ficar ali escrevendo aquele monte de lei, coisa e tal. Aí estava só Deus e Moisés ali, é isso. Brotherzaço, né? E aí, Moisés e o Senhor, por conta dessa amizade, Moisés faz um pedido assim, meio que brincalhão a Deus, né? Vira e fala assim, posso ver sua glória? A glória de Deus é a aura, a vestimenta de luz que se pensava envolver a divindade, né? E aí Deus concorda, mas ele toma precaução. Por quê? A glória divina é como a mais intensa luz do sol. Ela é indispensável à vida, mas ela é tóxica se você olha diretamente, né? Então, o que Deus faz? Esconde Moisés, tipo numa caverna, né? A fenda de uma rocha, e anuncia que ele passará. O texto em si não descreve o que Moisés viu, exceto para dizer que Moisés viu a parte de trás de Deus. Então, pouco depois, em Êxodo 34, o Senhor mostra a Moisés novamente e proclama: Javé, Javé, Deus de ternura e piedade, lento para a cólera, rico em graça e fidelidade, que guarda sua graça a milhares. Por um momento, é como se Moisés estivesse de volta ao Éden, onde antes do tempo Deus fazia passeios vespertinos pelo paraíso. Isso está em Gênesis. Nessa passagem, que começa com Moisés vendo, né, a parte de trás de Javé, e termina com Moisés ouvindo Javé proclamar ou cantar o nome divino em dicção poética, né? Moisés chega o mais perto possível da divindade que qualquer mortal fará na Bíblia hebraica, né? E até agora tudo bem, mas há outra estrofe do poema que nos chama a atenção, né? Ele diz o seguinte: tolera a falta e o pecado, mas a ninguém deixa impune, né? E castiga a falta dos pais nos filhos e nos filhos dos seus filhos até a terceira e quarta geração. Então, Êxodo 34 e variantes dele ocorrem em toda a Bíblia hebraica e a declaração básica da Bíblia de como é Javé. A personalidade divina é esmagadoramente graciosa e vivificante, confiável e generosa, além de não ser tratada com leviandade, nunca jamais permitindo que o culpado faça uma fuga limpa, né? Esta, se alguma coisa, é a teologia sistemática da Bíblia hebraica. Deus como amigo e vingador. Em nossos termos legais, Deus como juiz, júri, promotor, defesa, carrasco, né? Podemos imaginá-los como funções separadas, mas para o povo escolhido de Deus, né? Ele faz todas essas funções. Essa fórmula não afirma que a mistura de adjetivos é equilibrada. Não há yin e yang aqui, né? Nenhuma divisão meio a meio de características atraentes e repelentes. Ao contrário, Javé, o criador do universo e a fonte de todas as bênçãos da vida,
é extremamente gracioso e misericordioso, estendendo amor constante até a milésima geração. Mas, ao mesmo tempo, aqueles que seguem cursos de ação contrários à vontade divina e mais tarde traduzidos em códigos legais através da Torá mosaica, né, ou o ensino, estão claramente cortejando com o desastre. As consequências de suas loucuras ameaçam não só a eles, mas também seus descendentes até a terceira e quarta gerações. Então você já pode sentir a tensão nessa visão de Deus. A imagem mais comum de Deus na Bíblia hebraica, para melhor ou para pior, é Deus como patriarca. Então é um grave erro imaginar esse grande patriarca como o tipo de pai que nós conhecemos na contemporaneidade, né? Deus era um certo tipo de pai, né? O tipo de figura paterna conhecida das culturas antigas em todo o Mediterrâneo oriental. Deus foi concebido como o grande pai, o patriarca acima de todos os patriarcas. Generoso, bem-humorado, misericordioso, sábio, forte, mas também ferozmente e até mesmo selvagem, protetor do seu clã. Além disso, esse patriarca estava excessivamente preocupado em receber o devido respeito e estava pronto para ensinar uma lição aos desrespeitosos, caso sua vontade fosse contrariada. A Bíblia contém muitas imagens e metáforas de Deus. O tipo de patriarca do estilo mediterrâneo é apenas uma metáfora, embora esteja entre as mais comuns. Existem até lugares na Bíblia, especialmente nos poemas de Isaías, onde Deus é comparado a uma mãe. Pessoalmente, acreditamos que Deus tem aspectos maternos e paternos, além de facetas que não podem ser contidas em nenhum tipo de imagem familiar. Muitas das imagens sobre Deus na Bíblia hebraica começam com a ideia de Deus como a figura paterna definitiva. Embora essa imagem de Deus como patriarca não afete diretamente nossa compreensão do nascimento de Satanás, ela nos ajuda a entender muitos aspectos do retrato de Deus na Bíblia hebraica, especialmente aqueles aspectos que os leitores modernos podem achar desanimadores, né? A divindade quem lidera seus clãs para a batalha, a divindade cuja raiva é despertada por rituais descuidados e traições, por uma falta de respeito. Com essa revisão de ideias cruciais para a compreensão da representação de Deus na Bíblia hebraica, nós podemos agora retomar ao foco principal, como as fortes tensões na ideia do monoteísmo serviram como dores de parto para a libertação de Satanás. Vou só beber uma aguinha aqui. O primeiro testemunho conflitante sobre o monoteísmo que a Bíblia oferece é a presença sombria de divindades rivais. O Shema, né, que é a grande declaração do monoteísmo, pode ser encontrado, ou melhor dizendo, será encontrado no início do livro de Deuteronômio. E perto do final do mesmo rolo está um poema atribuído a Moisés, que parece sugerir que, embora o Senhor seja um, o Senhor não é o único. Vocês podem observar o poema. Quando o Altíssimo repartia as nações, quando espalhava os filhos de Adão, ele fixou as fronteiras para os povos conforme o número dos filhos de Deus, mas a parte de Javé foi seu povo, o lote da sua herança foi Jacó. Bom, esse texto pode ser traduzido e interpretado de maneiras que são compatíveis com o monoteísmo. Mas é poesia, né? Então nós devemos permitir-lhe alguma flexibilidade retórica, né? Ainda assim sugere que Javé é o Deus de Jacó, um nome alternativo para Israel na Bíblia, mas que outros povos têm seus próprios deuses. Não podemos ler as mentes dos antigos israelitas, óbvio, né? Nós só podemos ler o legado literário que eles nos deixaram na Bíblia.
Então, quando o primeiro mandamento em Êxodo, que eu já falei para vocês, diz o seguinte: não terás outros deuses diante de mim, não podemos penetrar por trás dessa palavra deuses. Os primeiros israelitas entendiam que esses deuses eram irreais e sem substância, ou eles os entendiam como figuras cósmicas de alguma importância, mas que estavam fora dos limites para eles, né? Por exemplo, lemos no livro de Juízes que os israelitas abandonaram o Senhor, que era o Deus dos seus ancestrais, que os tirou da terra do Egito, e seguiram outros deuses dentre os deuses dos povos que estavam ao seu redor. Está em Juízes, capítulo 2, se não me engano. E a leitura mais simples de textos como esses, e há muitos mais, é que talvez alguns israelitas sustentassem que, embora Javé fosse o Deus de Israel, Javé não era o único Deus. Pode muito bem haver outras divindades para outros povos, mas Javé é o único Deus que merece a reverência e devoção singular de Israel. Devemos chamar essa crença de politeísmo, que é uma palavra escorregadia, né, que denota a crença em muitas divindades. Então, assim, a gente pode chamar isso de politeísmo, mas mesmo os politeístas frequentemente reservam uma devoção especial para o poder que funciona como seu Deus pessoal, sua divindade de contato com o governo divino. A gente vê isso, por exemplo, na Grécia, né? Cada cidade tem o seu Deus próprio, existem os deuses familiares. Então, entende de onde está vindo a minha pergunta? E talvez um termo mais útil para descrever a cultura religiosa nesses textos hebraicos, né, seja enoteísmo. O que é enoteísmo? É algo que a gente não ouve muito falar, né? Enoteísmo é a adoração de um único Deus sem negar a existência de outros deuses, né? O movimento profético em Israel aguçou essa compreensão e aí, por fim, o monoteísmo triunfou sobre o enoteísmo, pelo menos nos escritos dos principais pensadores religiosos hebreus. O profeta Elias, do século IX antes da Era Comum, por exemplo, ele enfrentou os profetas de Baal em uma espécie de Olimpíada sacerdotal no Monte Carmelo e superou os enfeitos proféticos e depois ridicularizou a suposta divindade, né? Ou seja, ridicularizou Baal. Ele vira para a galera e fala assim, né? Talvez Baal tenha se afastado, esteja viajando, esteja dormindo, precisa ser acordado para vocês, né, poderem vir aqui competir, seus fracos. Mais ou menos isso, né? Já o profeta Amós, no século VIII, antes da Era Comum, rebateu indiretamente a ideia de que todos os povos tinham sua própria divindade nacional. Foi Javé, e não Dagon, não Baal, quem presidiu não apenas o êxodo dos israelitas, mas também os respectivos êxodos dos filisteus e dos arameus, e deu-lhes as terras em que agora residem, né? Vocês podem observar aí na citação. Mas foi o profeta anônimo, né, do século VI antes da Era Comum, cujos poemas foram anexados ao rolo de Isaías. Aliás, Isaías é um livro que eu gosto bastante, né? A quem alguns chamam de segundo Isaías ou Isaías da Babilônia. Ele declara as coisas com mais clareza, né? Esse profeta israelita que viveu entre os templos e panteões da Babilônia se dirige aos deuses em um discurso, né? Está em Isaías 41. Ele vira e fala assim: mas vós sois menos do que nada e a vossa obra é menos do zero. Escolher-vos é apenas uma abominação. E em outros lugares, ele varre todas as outras divindades de seus pedestais com essa declaração: lembrai-vos das coisas passadas há muito tempo, porque eu sou Deus e não há outro. Não sabemos se a forma de enoteísmo praticada no antigo Israel envolvia respeito relutante por outros deuses ou agnosticismo a respeito deles. Só sabemos disso. O resultado final foi uma fé que envolveu a devoção completa a Javé. E esse triunfo do monoteísmo sobre uma forma de enoteísmo
não acontece da noite para o dia, mas parece ter sido uma evolução lenta ao longo dos séculos e não pode ser datado com segurança antes do período exílico, né, o período do exílio babilônico em meados do século VI antes da Era Comum. Isso faz sentido porque foi durante o exílio que a comunidade judaica deslocada descobriu que sua fé era tão viva e vital em uma terra estrangeira quanto havia sido em Jerusalém. Além disso, a vida que o povo havia plantado em solo estrangeiro e as bênçãos que receberam lá os convenceram de que Javé era mais do que o patriarca do clã de Judá e Efraim. Efraim é outro nome para o reino do norte, geralmente chamado de Israel. Mas era o Deus de o que para eles era um mundo em constante expansão. As interações diárias dos sacerdotes e profetas judeus com a rica tapeçaria de culto e arte religiosa monumental da Babilônia os forçou a aguçar sua crítica aos deuses e ampliar a sua visão do escopo do governo de Javé. E aí fica a pergunta, né? O que esse triunfo do monoteísmo tem a ver com o nascimento de Satanás? Bom, só podemos dizer uma coisa com certeza. É nos escritos bíblicos que surgem após o exílio, depois desse triunfo, nos livros de Zacarias, Jó, 1 Crônicas, que Satanás faz sua aparição mais vívida na Bíblia hebraica. Satanás aparece em um livro pré-exílico, em Números capítulo 22, e discutiremos todos esses textos, né, nas aulas subsequentes. O Satanás, em hebraico Hassatã, o adversário, que aparece nesses livros pós-exílicos, dificilmente é o arqui-oponente de Deus que encontramos no Novo Testamento, mas é uma figura que se desenvolverá no adversário cósmico. Assim, Satanás começa a aparecer com mais frequência na Bíblia após o triunfo do monoteísmo. E para apontar mais uma conclusão, embora essa possa ser um pouco mais prematura, a consolidação de todos os poderes divinos em Javé pode ter tido um efeito colateral inesperado. Ou seja, antes da adoção do monoteísmo, os infortúnios sofridos na vida frequentemente eram atribuídos a outros deuses ou forças do mal. Em um sistema monoteísta, entretanto, somente Javé é o responsável. E como Javé incorpora o bem e o mal, parece muito provável que as pessoas achem difícil abraçar uma divindade que inflige sofrimento intencionalmente. Isso nos leva à velha questão da teodiceia, que eu falei para vocês na aula passada, e também exige que exploremos a frustração existencial das pessoas como um fator que contribuiu para o nascimento de Satanás. Simplificando, então, incapaz de conciliar a fé em um Deus que é ao mesmo tempo benevolente e o dramaturgo de todo o drama humano, seja trágico ou cômico, a mente antiga buscou uma explicação alternativa para o mal no mundo. O mal não vem de Deus de forma alguma, mas de um ser maligno que age em oposição à bondade de Deus. E isso se revelou uma ideia atraente para muitos. A poesia do livro de Jó aponta para essas frustrações existenciais inerentes a uma fé monoteísta, né? Jó encontra-se na posição de pedir a Deus para resgatá-lo da própria fonte de sua opressão, que é quem? Deus. Então, claramente, a plenitude de Javé, tudo em todos, defensor, vingador, fonte das trevas e luz, apresentou aos crentes uma frustração existencial. E embora o nascimento de Satanás, como o triunfo do próprio monoteísmo, levasse séculos, alguns judeus e muitos mais cristãos viriam para resolver essa tensão, atribuindo seus resgates a Deus e suas opressões a Satanás. Na Bíblia, Deus tem uma vida social divina. Falamos isso. A própria Bíblia não cataloga explicitamente as categorias de seres divinos ou semidivinos, mas faz alusão a eles por completo.
Aqui nós revisaremos algumas dessas alusões bíblicas a anjos, demônios, espíritos, cortesãos divinos, né? Aos monstros do caos que servem como guardas cósmicos da fronteira. E há outra categoria que devemos considerar também, né? Que é o rico vocabulário de circunlocução que os escritores bíblicos desenvolveram. Às vezes, essas frases, como por exemplo, o anjo do Senhor, quando uma visita do Senhor era relatada, ou a mão do Senhor, quando uma punição cósmica era administrada, podem simplesmente representar licença poética, um colorido, de toda forma um repertório variado de epítetos usados na narração de histórias, né? Mas tais afirmações também podem servir como dispositivos de distanciamento. Ou seja, não foi Deus quem me castigou, foi a mão de Deus. Ok, a gente está saindo um pouco da linha literal em nossa busca por Satanás e entrando diretamente agora na briga, né? Nossa primeira descoberta importante, alguns podem dizer que é surpreendente, é que não precisamos ir muito longe. Satanás, ao que parece, está bem debaixo de nossos narizes, pois é entre esses seres e essas personificações de aspectos divinos frequentemente desagradáveis que descobrimos os traços de Satanás, ou seja, o DNA de Satanás, se você quiser, né? Sabemos que a leitura dos textos do Antigo Egito, da Babilônia, Suméria, Assíria, Fenícia, Síria, Anatólia, para citar apenas as culturas que faziam fronteira com o Antigo Israel, que a maioria dos povos do Oriente Próximo e do Mediterrâneo Oriental imaginavam um governo divino de administradores sêniores, né? Divindades rivais competindo por influência e seus funcionários júniores que serviam como guarda-costas, mensageiros, serviçais, lacaios e assassinos e por aí vai, né? A Bíblia, entretanto, ela não nos dá nenhuma novela olímpica ou jogo de tabuleiro tridimensional em que os movimentos em um nível do tabuleiro, né, o celestial, determinam os resultados nos dois níveis abaixo, ou seja, a Terra e o submundo, né? Ainda assim, uma variante dessa imagem parece estar no fundo das mentes dos autores bíblicos, se não na frente, né? A Bíblia se refere a um conselho divino, né? Que se reúne na sala do trono celestial. Portanto, a ideia de uma multidão celestial começa logo no primeiro capítulo de Gênesis e continua através dos cenários de profetas que apoiam suas afirmações de verdade, dizendo que eles haviam espionado, né, as próprias deliberações desse corpo celestial, né? Esse tribunal celestial é o local onde os mensageiros cósmicos, em hebraico Malaquim, em grego Ángelos, que vai dar origem a anjos, são enviados para tarefas, né? Alguns desses mensageiros, esses anjos, revelam mensagens a casais estéreis, tem um exemplo disso em Juízes, ou profetas, ou entregam comidas às pessoas perdidas no deserto, ou publica boas novas que ajudam a estar a caminho, que Deus não está mais zangado, que os dias felizes voltaram e por aí vai. Esse é o tipo de tarefa em que os anjos se voluntariam energicamente, né? A Bíblia também menciona mensageiros do mal. Não no sentido de que eles sejam maus, eles estão simplesmente seguindo ordens, mas no sentido de que têm tarefas desagradáveis, né? Esses mensageiros realizam o reconhecimento de cidades cujo mal perturbou a paz. Então eles ficam para trás quando Deus marcha para a guerra, distribuindo pragas e pestes, mesmo depois que as batalhas terminam. E esses mensageiros sussurram conselhos ruins nos ouvidos dos falsos profetas e dos reis vaidosos, por assim dizer, né, para mexer com eles. Em uma visão de Ezequiel, esses mensageiros marcam os idólatras em Jerusalém para execução. A Bíblia, às vezes, se refere às fileiras dessa hoste celestial como Benai Elohim, ou seja, os filhos de Deus, isto é, os seres divinos menores.
A maioria é anônima, mas alguns, como Miguel e Gabriel, são nomeados. A maioria desses lacaios celestiais e serviçais executam todas as tarefas que lhes são atribuídas, e há poucos, como os querubins, que guardam os limites cósmicos, como os portões do paraíso e o templo de Salomão em Jerusalém, desenvolve especialidades. Existem 2 seres celestiais, no entanto, com portfólios muito especializados que merecem atenção especial, né? Mashit, que é o exterminador, e Hassatan, o adversário. Mashit é um agente ameaçador liberado por Deus para matar um grande número de pessoas, geralmente infligindo uma praga. Nesse contexto, o exterminador aparece distintamente em 3 passagens. Em Êxodo 12, 23, em 2 Samuel 24, 16 e em 1 Crônicas 21, 15. E essas passagens apontam para um lado sombrio e macabro de Deus, para o tipo de maldade primitiva que inundou o mundo de Noé e derrubou os zigurates de Babel. A primeira referência bíblica ao exterminador aparece em Êxodo 12, 23. Aqui, o Senhor envia as 10 pragas sobre o Egito, a fim de pressionar o faraó a libertar o povo hebreu escravizado. A praga final, que é a morte de todos os primogênitos egípcios, faz com que a chuva de sapos e enxames de gafanhoto pareçam, na verdade, brincadeiras de criança, né? O filme Os 10 Mandamentos retrata vividamente o exterminador se movendo pelos bairros do Egito, atacando casas que não têm a marca de sangue do cordeiro em suas portas e passando. Daí vem o termo Páscoa. Então ele vai passando as casas dos hebreus que marcaram as portas dessa forma ritual. O que o filme não deixa claro é que o exterminador não age sozinho. Na verdade, a Bíblia nos diz que o exterminador tem um manipulador, né? E esse manipulador não é qualquer um, é Javé. Javé e seu cúmplice do tipo Terminator completam sua missão. Talvez o aspecto mais assustador disso seja que é Javé quem controla esse devorador cósmico. E há uma cena semelhante no livro de Ezequiel, onde um mensageiro celestial escreve um X na testa dos justos. Está em Ezequiel 9. Somente os que estão com essa marca são poupados da execução, ou seja, da destruição, de acordo com Ezequiel. E o verbo que corresponde ao substantivo exterminador, né, nas mãos dos anjos vingadores em Ezequiel. Ou seja, o termo exterminador não é usado em Ezequiel, mas o verbo cognato é. E o modus operandi é o mesmo do relato da Páscoa no Êxodo. Nem o exterminador em Êxodo, nem os 7 em Ezequiel são pagos para tomar decisões, aceitar pechinchas ou brincar com detalhes. Esses agentes da punição divina são mudos, insensíveis e assassinos. Eles podem ser treinados por pouco para poder reconhecer símbolos binários mais básicos, do tipo assim, os marcados e os não marcados. Mas uma vez que eles são libertados de suas gaiolas ou libertados de suas restrições, eles cumprem seu contrato de maneira estúpida e entorpecida, né? O exterminador também aparece em 2 Samuel 24:16 e em 1 Crônicas 21:15. Agora vocês segurem seus cintos, que essa é uma parte importantíssima agora da nossa aula. Eu acho que assim, é uma chave, né? Javé, que comissiona todos os desastres, a nossa expressão para furacões e inundações como sendo atos de Deus, né? E autores de todos os infortúnios, é relatado como tendo enviado pragas em ambos os relatos bíblicos sobre o mesmo incidente. Então, Samuel e Crônicas, nós vamos narrar a mesma historinha. Vamos lá. A praga foi uma punição por um pecado cometido por Davi, ou seja, ordenar um censo populacional.
Aí, em 2 Samuel 24:15, vai dizer o seguinte, que Javé mandou a peste a Israel desde aquela manhã até o dia determinado, e 70.000 homens do povo morreram desde Dan até Bersabeia. Não discutiremos aqui nem a historicidade, nem a ética desse relato, né? Os sacerdotes e profetas que justificaram os caminhos de Deus para Israel suspeitaram perenemente, né? Perenemente. Nossa, gente. Perenemente, né? Tô falando errado, não. Esquece aí. Mas eles suspeitaram das transgressões reais em sua esfera. Então, por trás do censo real, havia projetos governamentais de tributação e recrutamento, né? Os líderes religiosos no antigo Israel defendiam práticas contrastantes, né? O dízimo sob controle sacerdotal e a reunião de tropas por trás de juízes inspirados profeticamente. Também devemos sempre nos lembrar da profunda lógica do monoteísmo, né? Se Deus foi o autor da prosperidade e da desgraça, então foi Deus o responsável final pela pestilência. Isso leva ao próximo elo na cadeia de casuística, né? Por que Deus enviou o desastre? E era tarefa dos líderes religiosos adivinhar a ordem nesse caos. Nesse caso, um especialista provavelmente deu o diagnóstico que valeu a pena. O germe dessa doença transmissível resultou da tentativa de Davi de fazer um censo. Beleza. Para continuar com a história, em 2 Samuel 24, o agente ou precursor da catástrofe é descrita por vários termos, né? Como peste ou pestilência, como o anjo, né? Malak, como o anjo que estava trazendo a destruição, né? Malak, Hamashit. E é necessária apenas uma pequena quantidade de flexibilidade linguística para permitir que o anjo exterminador de 2 Samuel 24 esteja se referindo à mesma figura em Êxodo 12 como o exterminador, né? Agora, o texto de 1 Crônicas narra a mesma história de 2 Samuel 24, ou seja, um censo davídico leva Javé a enviar pestilência, o anjo exterminador, contra Israel. Em 2 Crônicas 21:16, no entanto, somos tratados com mais alguns detalhes, né? Por exemplo, a aparência física desse anjo é descrita como um gigante brandindo uma espada. Por enquanto, basta enfatizar o que essas histórias têm em comum: a descrição do exterminador ou do anjo exterminador, cuja especialidade é o massacre indiscriminado sob controle divino. Mas há uma diferença surpreendente adicional entre os dois relatos do censo equivocado de Davi. O texto em 1 Crônicas, em sua maior parte fiel à versão anterior em 2 Samuel 24, inclui uma mudança cujas implicações teológicas diminuem até mesmo o gigantesco anjo da morte. O anjo da morte, o exterminador, vai virar assim, qualquer coisa, né? Por enquanto, a história em 2 Samuel 24 começa assim. Prestem atenção, é agora, foquem a atenção de vocês. A ira de Javé se acendeu contra Israel e incitou Davi contra eles. 2 Samuel 24, versículo 1. Agora, o relato paralelo em 1 Crônicas 21, vários séculos depois, começa. Satã levantou-se contra Israel e induziu Davi a fazer o recenseamento de Israel. 1 Crônicas, versículo 1. Gente, essa mudança aí provoca um arrepio na nossa espinha, vai dizer que não? Aqui está ele, bem na nossa vista, Satanás, Hassatã, o adversário, sendo responsabilizado por uma ação que a Bíblia havia anteriormente atribuído ao Senhor. Então, em sua maior parte, os retratos bíblicos de personagens angelicais permanecem sombrios e insubstanciais, como se fossem impossíveis de dispensar totalmente, mas não merecedores de atenção concentrada. O foco principal da Bíblia hebraica é o Deus Supremo. No entanto, Deus permanece envolto em mistério.
uma maneira pela qual a Bíblia expressa uma série de reticências diferentes sobre usar o nome Deus ou Senhor é mudar, dentro de um único relato, os termos usados para o embaixador celestial. Por exemplo, nós temos em Gênesis 32 o famoso relato do encontro de Jacó com um oponente no rio Jaboque, e a figura sobrenatural é descrita em linhas sucessivas, primeiro como um homem e depois como Deus. E por toda a Bíblia hebraica temos contas de que em uma linha se refere ao anjo do Senhor, na próxima, falando com precisão do mesmo sujeito, diz que é o próprio Senhor Deus, né? Segundo especialistas, né, a frase "o anjo do Senhor" era uma expressão figurativa, uma maneira de expressar o lado do Senhor se voltou para o homem, mas apenas um lado, né, um aspecto do seu ser. E o fato da Bíblia ser caracteristicamente vaga em suas descrições dessas figuras é desconcertante. Frequentemente não fica claro se o agente cósmico é um ser independente ou se é um aspecto de Javé ou algo intermediário, né? Enquanto outras religiões do antigo Oriente Próximo descrevem funcionários divinos em termos inequívocos, os escritores bíblicos, na maioria das vezes, apresentam um retrato ambíguo deles. Esses seres cósmicos menores estavam tão inseridos na tradição popular que não puderam ser retirados dos relatos escritos pelos escritores bíblicos, né? Ao mesmo tempo, porém, eles eram indignos de tratamentos detalhados e de narrativas expandidas. Devemos notar que fora do cânone oficial, na literatura judaica extra-bíblica que nós discutiremos, certos grupos judeus estavam muito interessados nos anjos, em suas origens, nomes e funções. Pode ser que o discurso sobre os anjos fosse evitado apenas na religião oficial, refletido nos escritos dos profetas e escribas bíblicos. Outra categoria de discurso indireto sobre Deus é o rico repertório de epítetos usados na Bíblia hebraica para se referir indiretamente à divindade, né? Esses são traços divinos que se tornaram termos de veneração por direito próprio e podem ser tratados ou falados como se fossem entidades, né? Como, por exemplo, a glória de Deus, né? A presença, com letra maiúscula, né? Outros traços semelhantes ou hipóteses são quase reminiscentes do que hoje chamaríamos de estados dissociativos de personalidades, né? Tipo a ira do Senhor, o braço do Senhor, a mão do Senhor, a espada, né? Como veremos, com o passar do tempo, as descrições desses aspectos pouco atraentes começaram a se distanciar cada vez mais do âmago da personalidade divina. Em Êxodo 34, Javé salva e julga, estende misericórdia e exige punição. Nas figuras de linguagem proféticas que acabamos de mencionar, é a mão ou o braço de Javé, um elemento na periferia da forma divina que executa as funções de punição. Então, em última análise, esse impulso eventualmente leva à dissociação de Javé de muitas das tarefas desagradáveis, mas necessárias de gerenciamento mundial e a atribuição dessas funções a um ser separado, Satanás. O assunto nos leva repetidamente a examinar os aspectos mais peculiares e desagradáveis da Bíblia e de seu Deus. Muitos leitores ao longo dos séculos, e certamente boa parte dos leitores contemporâneos, ficam horrorizados com as guerras santas sob a orientação divina nos livros de Josué e Juízes, né? Nossa geração não seria a primeira a perguntar se todos da geração de Noé mereciam morrer no dilúvio. Ou Deus não conseguiu assim encontrar 10 pessoas justas em Sodoma e Gomorra, né?
Poderíamos continuar e continuar sobre as barbáries e acontecimentos subéticos comissionados por Deus nas páginas das Sagradas Escrituras. Leis que toleram a escravidão e subjugam as mulheres, atitudes religiosas que sugerem que os estrangeiros são sub-humanos e suas práticas culturais poluídas, estratégias interpretativas desenvolvidas por judeus e cristãos eticamente sensíveis permitem que os crentes separem o joio do trigo em suas religiões e construam programas humanitários a partir de materiais eticamente ambíguos. As pessoas modernas, que exigem uma religião pura, não contaminada por grosseiros mal-entendidos e eras vergonhosas, terão que construir uma do zero. Porque a triste verdade é que qualquer religião com raízes profundas na história da humanidade tem um passado turbulento. Vou pegar mais água. Os leitores antigos tinham suas próprias reclamações com Deus da Bíblia, embora essas reclamações possam ser, e com certeza são, diferentes das nossas. Por exemplo, é duvidoso que muitos judeus tenham ficado incomodados com os relatos das guerras santas em Josué. Seu patriarca poderia ficar muito irritado, né, se o bem-estar de seu povo estivesse em jogo, né? O Senhor é um herói, um guerreiro de acordo com o Êxodo. Mas foi o exílio justo, como segundo Isaías sugere, e o livro de Jó indiretamente pergunta, será que Deus armou uma armadilha para a lei, como Ezequiel sugeriu, tornando-a impossível e tão fácil de interpretar mal, apenas para poder expor a inaptidão do povo? Deus usava as pessoas, como Jeremias afirmava ter feito, para realizar tarefas sem se preocupar com o bem-estar pessoal? E quantos lamentos e salmos ecoam alguma variante de por quê? Quanto tempo? Onde você está? Portanto, é uma questão de perspectiva. O que há de inescrutável e caprichoso em Javé ou cruel e vão? É sua tendência de ter favoritos, como com Jacó, José, Davi, ou seu impulso repentino de estender compaixão aos estrangeiros que nunca conquistaram seu amor em primeiro lugar? Aliás, essa é a reclamação de Jonas. Parece seguro, no entanto, dizer o seguinte, mesmo que a natureza da reclamação difira, de acordo com o tempo e o lugar, cada geração que, como Jacó, lutou com o Senhor, experimentou alguma forma de deslocamento. Pode ser útil dar um passo atrás e olhar para a religião bíblica da perspectiva separada da história das religiões. Se olharmos para a fé bíblica ao lado de suas religiões contemporâneas do mundo antigo, não podemos deixar de observar que Javé surgiu da maneira mais difícil, né? O Deus bíblico surgiu pela primeira vez em registros escritos no final da Idade do Bronze e seus retratos mais conhecidos, né, nos 5 livros de Moisés, o Pentateuco, foram esboçados durante a Idade do Ferro. Então levou séculos de atenção de, em primeiro lugar, sacerdotal e estilistas proféticos e depois rabínicos e escolares para fazer essa apresentável divindade de forma educada, né? Javé começou entre as fileiras das divindades guerreiras do Mediterrâneo Oriental e do Oriente Próximo, né? Então, um rival de deuses como Zeus, Baal, Marduk. Javé, naqueles dias, apareceu com toda a sutileza de uma violenta tempestade. Foram necessários profetas como Elias para suavizar essa imagem em uma voz mansa e delicada, como o relato de sua experiência no Monte Horebe. Foram necessárias gerações de sacerdotes e profetas para traduzir a voz de Deus em sentenças e imperativos éticos e parágrafos de jurisprudência fluida. A partir dessa perspectiva, é notável que Javé tenha saído das fileiras das divindades guerreiras semitas para se tornar no judaísmo rei do universo e no cristianismo paternoster, né, o nosso pai. Então, como se vê, não havia mais Javé do que os antigos sabiam, né?
Javé era mais do que outro deus da tempestade barulhento, um zefir bufando, e mais do que um patriarca de clã territorial zelosamente protetor de seu povo e honra, né? Ainda assim, esses primeiros traços do retrato do Deus bíblico não foram excluídos, mas permaneceram e permanecem ativos na tradição. Os escritores bíblicos, por quaisquer razões, né, não tentaram revestir ou suprimir o lado desagradável de Deus. O Deus, na voz mansa e delicada, permaneceu livre para retornar em um redemoinho no livro de Jó. O divino super-herói guerreiro, Deus, permaneceu livre para retomar o campo, levando o epíteto cordeiro para combater o dragão vermelho no livro do Apocalipse. E essa é a natureza assistemática, mas potente do Deus que descobrimos na Bíblia. E à medida que passamos a examinar com algum detalhe as passagens bíblicas que se referem diretamente a Satanás, levamos dessa aula os fatores condicionantes que o levaram ao seu nascimento e crescimento, né? O monoteísmo profético, sempre mais honrado na teoria do que na prática, era uma ideia profunda, uma teoria do campo cósmico unificado. Mas não está claro por quanto tempo essa visão, defendida pelos profetas hebreus, pelo menos desde o século IX a.C., e classicamente isolada pelo segundo Isaías no laboratório do exílio do século VI, permaneceu estável quando foi exposta às condições da vida real. Como se o uno não bastasse, várias figuras mediadoras começaram a surgir nos escritos bíblicos pós-exílicos, incluindo sabedoria, os arcanjos Miguel e Gabriel e o adversário Rassatã. Outra semente da qual a ideia de Satanás criou raízes foi a selva emaranhada e prolífica de lacaios cósmicos, espíritos assassinos e personificações sombrias que povoam as margens da Bíblia. Esses fragmentos e pedaços de mito e folclore que nunca chegaram a muito por conta própria foram capazes de ser combinados com o tempo em encarnações aterrorizantes de malevolência e suas fileiras organizadas em legiões demoníacas. Eventualmente, o conhecimento confuso sobre esses personagens foi capaz de ser classificado em histórias sobre rebeliões cósmicas primitivas, anjos caídos e esferas de influência. O triunfo do monoteísmo e a complicada abundância de Javé, autor do bem e do mal, esboça o perfil de uma divindade que se poderia pensar que era difícil de chegar perto, embora milhões tenham feito, né? A posição de recuo, conhecida em psicologia como projeção, era negar aspectos repelentes da personalidade divina e atribuí-los a outro ser, ou remover funções desagradáveis, mas necessárias do portfólio divino. Digamos, as intrusivas auditorias morais da virtude humana e o envio de pragas e atribuí-los a um ser cósmico diferente de Deus. Na verdade, uma única figura receberá os dois papéis. O de procurador-geral cósmico, né, testador da coragem moral, advogado do diabo na construção do caso, quando é hora de ver do que são feitos os superficialmente justos, e o de entregador da morte, como em 1 Crônicas 21, versículo 1. E o nome dessa figura é Satanás. E com isso nós fechamos essa nossa aula sobre Deus. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que o tema tenha sido interessante para vocês, tenha ajudado a dar um insight, né, sobre qual é essa relação de Deus com o nascimento de Satanás. Se gostaram, curtam o vídeo, se inscrevam no nosso canal. Não se esqueçam, nós ainda temos mais 6 módulos a tratar sobre a origem do diabo. Então é um mini curso bastante completo e até a próxima!